E eu tô falando isso porque hoje é uma noite de a gente falar sobre esse personagem. Depois de Jesus, acho que é meu preferido da Bíblia. Não vou botar lá o pódio da Bíblia, mas se existisse, ele estaria lá top 3, certeza. Davi é esse homem que a Bíblia disse, homem segundo o meu coração. E alguém, né, fala, mas como pode? Ele matou. Calma que eu vou defender Davi, você vai ver. Deixa, eu vou ser advogado de Davi. Não vamos passar pano no erro dele não, mas vamos, né? E você só sabe disso, gente. Você só sabe, porque Davi deixou saber e deixou escrito. Teve outros reis que o profeta falou, você pecou, Deus está contra você, o rei fala, chama os caras então mata ele. Pronto, aí meu pecado some. Se o Edu está condenando meu pecado, como o João Batista condenou o de Herodes, e ele está dizendo, cara, você pecou, você fez errado, eu não me arrependo, não me converto, mando matar e a história não chega. Mata os sacerdotes, mata os profetas, eu sou o rei, mata todo mundo. Mas Davi se submeteu a um poder maior do que de um rei, o poder de um profeta. E Davi disse, é verdade, eu pequei, eu errei, Deus, não mereço nada. Pelo amor de Deus, não afasta de mim teu espírito. Me devolve a alegria da salvação, recebe meus sacrifícios. Me perdoa, Deus. Eu estou tão imundo, o pecado está tão perto de mim, eu estou no abismo da morte. Davi escreveu tudo isso. Quantos de nós tem coragem? Encontrei um casal, é muito engraçado. Encontrei um casal vindo, falei, e aí gente, tudo bem? Não, tamo pesca, vamos de brigar, tá horrível. Falei, nossa, isso é fácil a mesa, já dá pra resolver rápido. Demora mais, né? Normalmente o casal fala, não, tudo bem, e não tá tudo bem. Mas lá com 1 hora de mesa, eles vão se abrindo, mas eles se abriram rápido. Então quantos de nós teríamos coragem de escrever e de dizer a sua verdade? Não tá bem, não tá com fome de Deus, não tá, eu não quero vir na igreja. Eu tô triste, tô escandalizado, eu não concordo. Quantos tem coragem de escrever? Davi escreveu. E é por isso que você sabe. Porque ele foi transparente lá com Deus e até hoje a gente está cantando essas canções. O Ulisses contou esses dias, né? Ele é compositor de várias canções. E ele viu algumas tocando em momentos da vida de pessoas que ele fala, cara, eu fico muito orgulhoso. Um bebê nascendo e a família celebrando o nascimento com a minha música. A música tocando e flutuando circunstâncias, tempos e tocando. E pensa Davi, as canções desse homem, todas as canções da igreja quase em cima dos salmos de Davi. Um rei guerreiro. Eu tava vendo lá a capivara de Davi, né, pra ver até onde que dava pra defender. E é difícil. O cara matou milhões de homens, milhões de soldados mortos na sua mão. E ele tá lá, esse homem de sangue, de guerra, de milênios atrás, um homem milenar, um homem de muitas marcas, e ele está escrevendo, Senhor, minha alma te deseja tanto. Eu tenho o governo militar na minha mão, a prosperidade do país, mas não é suficiente. Se eu pudesse pedir uma coisa, eu pediria, me deixa estar em tua casa. E Davi está adorando a Deus com seus poemas, com suas canções, e até hoje a gente está cantando, a igreja está falando disso. E se você entrou nessa igreja porque você quer andar mais com Deus, você quer conhecer mais a Deus, em algum momento você é obrigado a olhar a vida de Davi, porque ele foi um padrão de um homem que andou com Deus. Ele teve esse erro, que nós vamos falar disso já já, mas ele mostrou um mapa de pessoas que querem adorar, que querem apresentar sacrifício. Os apóstolos do Novo Testamento, eles não tinham a Bíblia para ler. A Bíblia que eles tinham era o Velho. O mapa que eles liam, como os homens se relacionam com Deus, como agrada a Deus. O que eu faço, né? Que ou você fica refém do que homens te dizem, e homens te falam, cara, faz isso, ó, tá com câncer, envelope roxo, oferta mais. E o homem tá te falando, você não lê sua Bíblia, você só ouve o que o homem fala, obedece. Ou você fica refém do que eles vão te ensinando, ou você pega a sua fome e fala, deixa eu ver, eu quero ver, se Deus deixou uma carta para a humanidade, eu quero ler. Como fala com esse Deus? Como se relaciona com esse Deus? E era o Velho Testamento que a igreja do Novo tinha, para abrir, para ler. E Paulo lia, e ele lia as coisas de Davi, e ele lia, meu Deus, esse cara amou tanto a Deus. E Paulo fala sobre Davi em algumas cartas. Tem um amigo meu, eu contei isso de manhã. Eu escutava ele pregar, né? Ele é amigo assim. Eu era amigo dele, mas ele não era meu amigo. Mas eu era amigo dele. E eu escutava ele pregar no YouTube, e ele dizia, ele era americano e não falava sequelado. Gente, quando eu morrer, escreva na minha lápide, esse cara amou a Deus.
Era um pedido dele. Que o legado, se a lápide vai resumir o seu legado, o seu impacto sobre a terra, o que sua vida causou no mundo, que foi tão pouquinho, né? Só uns 100 anos. Se você der sorte, comer castanhas, tomar ômega 3, D3, der sorte uns 100 anos. Mas aí, for mais ou menos, algum de nós, se chegar nos 40, já é milagre demais. Só Coca-Cola, hambúrguer, tem que ajudar, né? Tem que, como se diz, deixa a nutrição para depois. O que eu tava falando mesmo, Edu? Eu preciso daquele ponto, assim, do Celso Portiolli. Que parte que eu tava? O meu amigo da lápide. Ele escolheu, se eu quero escrever uma coisa que o mundo lembre de mim, da minha passagem na terra, escreve. Não precisa escrever quantos países que eu visitei, o tamanho do meu ministério, a influência que eu tive. Só bota, esse cara amou Jesus. E aí o cara morreu, foi lá no velório em São Paulo, não deu pra eu ir, né? E um amigo meu foi. Eu falei, cara, manda uma foto aí pra mim da lápide. Podia ter no telão, mas eu tive um problema no meu WhatsApp. Hackers me hackearam e eu perdi tudo. Todo meu patrimônio digital de figurinha tinha mais de 400. Era um patrimônio em figurinhas. Não precisava nem digitar para me comunicar, só nos stickers. Mas aí perdi tudo. E ele me mandou uma foto e tava lá na lápide. Esse cara amou Jesus. E eu falo, Deus, isso que eu queria. Quando eu morrer, eu não quero lápide, eu prefiro ser queimado, né? Mas se algum de vocês estiver por lá, escreve, esse cara amou Jesus. Qual é a herança, qual é a reputação que você quer deixar para sua família, para a terra, maior do que essa? E foi exatamente a marca que Davi carregou. Esse homem amou Jesus, mas ele fez coisas ruins, mas ele amou Jesus. O que deixou a marca nele, na história da vida dele com Deus, é que ele amou o Senhor. E tem vários jeitos de começar isso. Eu quero começar com 1 Samuel 17. Se você está com a sua Bíblia, abre. Se você não está, ouça. 1 Samuel 17, verso 20. Olha o que diz. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se, e partiu, como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Gente, eu quero te mostrar essas coisas escondidas dentro da Bíblia, sombra do Velho Testamento. Sombra é dicas, é um mapa que Deus vai desenrolando ao redor de milênios e ficam dicas lá para trás do que Deus quer, o que Ele está fazendo, qual é o seu plano na história. Eu quero te mostrar um pouco isso na vida de Davi. Provérbios diz, a glória de Deus é esconder seus mistérios. Deus se esconde por querer, para que só quem tem fome ache. Você lembra que Jesus está contando parábolas e os discípulos falam, Jesus, por que você fala em parábolas? Jesus responde, eu falo assim para que se cumpra Isaías, para que homens de coração duro, ouvindo, não entendam. E eles estão vendo e não percebem, porque o coração deles não me quer. E eu não quero impressionar ninguém com as minhas palavras. Se eles não me querem, então é melhor que eles não vejam. Está escondida a glória de Deus em um carpinteiro. Só quem quer vai ver. Só quem tem fome, só quem deseja. Então os caras estão lá olhando, esse é Jesus, Jesus está lá. Um semeador saiu a semear e lançou sementes que deram 30, 60, 100 por um. Acaba a história, eles vão para casa e falam, nada demais. Contou as historinhas lá. Quando os homens duros vão embora, os discípulos falam, Senhor, o que significa? E Jesus fala, vocês têm fome, eu vou explicar. O semeador é aquele que está carregando a palavra de Deus. E ele está espalhando sobre a terra, e algumas terras elas ficam felizes e elas falam, eu quero, eu amo esse Deus, Poema, Leandro, nossa, demais, cara, eu gosto. Mas os espinhos do mundo e as paixões pelas riquezas e dificuldades da sua alma e verdades que você não teve coragem de escrever e nem de falar para ninguém, essas coisas vão lá sufocando sua paixão e a semente morre. Então Jesus explicava para quem tinha fome, mas quem já estava satisfeito com a própria vida ficava só com um pedaço da revelação. Então Provérbios diz, a glória de Deus esconder seus mistérios. A dos reis e sacerdotes é desvendar, é buscar, desejar. Então olha como Davi, eu quero te mostrar esse paralelo, como Davi apontava para Cristo, como tinha coisas escondidas na vida de Davi, no padrão que Davi viveu, e essas coisas apontavam para a vida de Jesus.
Nesse texto que a gente leu, Davi está indo levar comida aos seus irmãos. Davi está lá, pastor de ovelhas, e o pai dele diz: Davi, está em guerra, Israel vai entrar em guerra contra os filisteus. Seus irmãos precisam de comida, e ele está guardando umas ovelhas, que ele é líder delas. Ele deixa elas com um guarda, para o guarda cuidar delas, e ele vai lá levar os alimentos. E ele está levando, e ele vê os gritos, e Golias afrontando o povo, e todo mundo com medo de enfrentar Golias. E olha como se parece a figura de Davi com a figura de Cristo. Golias significa, se você clica no nome dele em hebraico, significa representante, significa mediador. Para que todos os filisteus não precisam ir para a guerra, eles escolhem um cara: ó, você vai representar o exército, você é o maior, mais forte. Golias está lá, representando o exército dos filisteus, representando as trevas, representando o mal. E Israel, fiz um remix aqui no... Israel está sem representante, ninguém quer. O gigante tem 2,94 m. Ninguém quer enfrentar o cara. Davi fala: eu vou. Se o povo precisa de um representante, eu vou. Um mediador que represente o povo, eu vou. Então Davi é o mediador do povo. Davi é o representante de Israel. Jesus é o representante da igreja. Jesus foi, ele pôs a cara no inferno e falou: tô aqui. Eu não ia contar essa história, mas o culto da noite merece. Que vem que é só quem tem fome à noite, né? Mas vocês têm que ter uma fome menos atrasada, né, gente? Fecha parênteses. Acabou. Mas o Dan conta essa história. O Dan não é esse cara, o cara místico. Sabe, tem uns caras meio malucos, né? Mas o Dan é pastor do nosso pastor. Nosso pastor Leandro, é o Schubert pastor dele. O Dan é pastor do Schubert. E o Dan conta uma história assim: uma vez eu tava lá na minha casa e tocou a campainha. E eu me levantei. Eu já senti uma coisa estranha, mas eu fui lá abrir. Quando eu abri, era ele, Satanás. E eu falei: é você, Satanás? Peraí. Jesus, is there someone here? He wants to see you. Jesus, tem alguém aqui, é pra você, ele quer te ver. Eu falei: daí, Dan? Não, aí quando eu olhei já tinha ido embora. Eu falei: ok. Só fechei a porta, voltei a tomar meu café. Que é o representante da igreja, Jesus. Satanás não ficou para esperar. Eu sei que a história te parece um pouco doida. Tem várias dessas que eu não acredito também. Mas Dan Duque, se o Dan falou, é verdade, gente. O Dan é muito discreto, né? Muito conservador. Um dia eu falei: Dan, conta uma história assim forte. Sabe, você vê nos livros as coisas? Eu falei: conta uma história sua de missões. Ele: que tipo de história? Alguma forte sim que você lembra? Ele: ok. Então, era 1958, estávamos lá presos na embaixada russa, como é o nome dessa arma? AK-47 na nossa cabeça, e tinham acabado de pegar a gente contrabandeando centenas de Bíblias. A gente disse: não, é uso próprio. Vocês precisam de 100 Bíblias. Eles pegaram a gente. Parece, né, que você está lendo um livro mais real. Ele foi lá traficar Bíblias na Rússia, viajou mais de 90 nações, é um missionário tão íntimo, tão próximo, deseja tanto o Senhor. Então talvez essa história é maluca para você, mas é coisas que um homem de Deus vive. Talvez um dia você alcança, ou você vive coisas desse tipo. E por que eu estou falando isso? Tá. Jesus está representando a igreja e o inferno não põe a cara com Jesus. E Jesus falou: gente, eu represento a igreja, eu sou o marido dela, eu compro ela, eu dou meu sangue por ela. Olha como Davi fez isso com as suas ovelhas, ninguém está vendo. Honestamente, gente, quem de nós iria pôr a sua vida para defender umas ovelhas? Veio um urso, Davi mata o urso. O urso eu contei de manhã, eu já vi vídeos de sobrevivência. O urso, por tudo que eu vi, eu daria conta. Tem técnicas para você matar o urso, né? Bate no focinho dele. E tem outras técnicas, você passa uma rasteira, depois eu ensino isso aí pra vocês. O urso dava, mas o leão não dava. O leão, a pata tem 200 quilos, eu sempre amei leão. Assim, eu tenho uma tatuagem, fiz com 17 anos, metade do meu corpo é um leão. Eu sempre amei a imponência, o símbolo, o jeito do leão, o rei da selva. O leão não é o mais rápido, já pensou nisso? Não é o mais rápido, tem gente mais rápido que ele. Ele não é o mais forte, não é o mais pesado, tem tudo melhor que ele.
mas ele é o rei da selva. E é por isso que ele é o símbolo de Cristo, leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. O grito dele estremece nações. Então Davi se põe na frente de um leão para salvar ovelhas. Vários de nós, e eu diria, nossa, sou eu as ovelhas? Pode comer, velho. O leão tá vindo. Mas Davi foi chamado para defender essas ovelhas. E o que ele faz no pasto é o que ele faz aqui no exército. Serve do melhor jeito que ele poderia servir. Eu já vi alguma pregação daquelas boas, motivacionais, que o cara grita: Deus vai pôr a cabeça de Davi na sua mão hoje. E você diz: eu creio em tudo. Só que na verdade, gente, vai funcionar na hora, com a trilha aqui subindo, todo mundo emocionado. Mas segunda-feira, a cabeça do gigante não vai se teletransportar na sua mão. Não é automático, não é místico o que acontece. A cabeça não foi parar na mão de Davi. Ele foi chamado para um lugar que não era tão interessante, só lá no canto cuidando de ovelhas. Mas ele fazia do melhor jeito que ele podia. Ele não era um homem de guerra, ele era o motoboy de Marmitex, levando as marmitas para os caras da guerra. Mas ele deixa alguém fazendo a função que ele deveria. Acorda cedo, vai fazer o que o pai dele pediu. A primeira coisa que eu quero te falar sobre Davi é que não importa qual lugar Deus te chamou para estar, mas importa quão fiel você é nesse lugar. Importa o quão fiel, se você é mais fiel a Deus pondo uma cadeira do que o homem no púlpito que está pregando, e o lugar dele parece melhor. Mas não importa o lugar do reino que Deus te chamou, importa o quão fiel você é nesse lugar. Se você é fiel abrindo sua casa para um GC, seja fiel e o Senhor reconhece a sua fidelidade. E se existe um futuro que Deus quer que você viva, Deus vai te pôr lá. Mas não é gritando motivacionalmente que Deus vai te pôr, é sendo excelente no que Deus te chamou para fazer hoje. Deus te deu ovelhas para cuidar hoje, dê sua vida e resolva. Faz tudo o que precisa para essa missão ser bem concluída. Sabe como que Davi virou comandante do exército? Antes de ele ser rei, você sabe, Saul era rei. E Saul levantou Davi como comandante do exército. Mas não foi assim: acordei hoje, cara, levanta esse cara como comandante, Deus falou comigo. Não, a Bíblia diz: Davi fazia todas as missões que Saul lhe confiava, e todas tinham êxito em tudo. E aí Saul ficou sem escolha. Saul falou: cara, põe o cara como comandante. Esse cara é o melhor entre nós. Ele faz tudo que está no quadrado dele para fazer. Ele faz com excelência o que é para ser feito. Em vez de ele desejar um lugar diferente, melhor, maior, um outro que ele viu no Instagram, ele está sendo fiel e sendo excelente no dele. Quantas vezes que o lugar de alguém parece mais interessante que o nosso? Um dia eu fiz uma coisa com a Lili lá em casa, meses atrás. Na época a gente estava meio pobre, agora graças a Deus não preciso mais disso. Meses atrás. Falei: Lili, vamos fazer Ela é psicóloga, né? Vamos botar pessoas na sua agenda. Se você cobra esse ticket, a gente tem 50 pessoas, pronto, a gente estamos ricos. E a gente fez, e chegou lá, 50 mulheres, ia dar certinho o plano da riqueza. Só que a gente começou a ver, ia dar certo, gente. Só que a gente começou a ver quantas horas ela iria trabalhar numa função que parecia super legal. Sei lá quantos psicólogos. E dividindo por 5 ia dar riqueza ainda, mesmo trazendo de lá, né? Não sei quantos psicólogos conseguem isso, mas é um feito muito bom. E ela queria, nossa, vai ser muito legal, eu vou ganhar um monte de dinheiro. E é um lugar muito bom. Mas o lugar que Deus confiou ela, nossa casa, nossas meninas, iria ela sofrer muito dano. Era tanta agenda, tanta coisa, e ela, coitada, ouvindo tanto problema. Eu vou numas 2 mesas, já me cansei pro resto da semana, dependendo de quem senta, né? Dependendo da dureza da vida, você leva aquilo, tá tudo tão ruim. O cara tá sofrendo tanto, que você sai sofrendo também. Às vezes eu saio tão triste no carro, falo: não, pera, não, eu não tô tão triste assim, pô. Eu tô feliz hoje. Eu quero que minhas filhas encontrem alguém feliz, alguém bem. Eu oro por esse cara, eu carreguei as aflições dele, mas vamos empurrar, virar o capítulo. Que ele consiga vencer e você vai vencendo também. Mas ia custar tantas horas na agenda dela, a gente falou: Aline. E pegou só umas 20 mulheres só. Pra não afetar a qualidade da mãe, das meninas. E eu falo: Lília, gente, vocês não vão acreditar nisso, mas eu comprei pra Lília e não foi uma coisinha de R$500 não, foi uma coisa cara. Uma mentoria de como fazer os ambientes da casa.
Tipo assim, a Lília vai lá, corta as velas. Clarissa me ensinou uma vez. Tem uma coisa, você corta a ponta preta da vela para não ficar feia. Né? Se não ficar chama queimando, aquela ponta preta. Você corta. E se te parece frescura, se você é homem, não vai ficar cortando ponta de vela, né? Vai trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a mulher que tá lá gerenciando, cuidando do lar, aquele é o pasto que Deus colocou. Então faz o melhor jeito que dá para fazer. Tem um jeito de pôr a mesa e tem um jeito melhor. E tem um jeito que é mais excelente. E eu comprei, a Lilian ama, ela fica lá fazendo os módulos dela. Ambiência, casa, cores, e como dobra esse guardanapo, e como dobra essa cama. E essa excelência vai atraindo o futuro que Deus tem para você. Eu não sei se ela preferia, né? Mulher tem menos essa ambição, graças a Deus. Mas parece mais bonito. Bota um blazer rosa, uma coisa, eu ponho ela na capa da Forbes. Eu descobri como é que faz. Não é difícil, mas é caro. Eu ponho na capa da Forbes. Psicóloga brasileira, tá. Ia ser maravilhoso. Mas ia abandonar a fidelidade ao presente, ao cenário que Deus deu para ela. E Davi tá no presente, vivendo do melhor jeito, fazendo o melhor que ele pode fazer. E tem a primeira coisa que eu queria te falar. Não importa qual lugar Deus te colocou, mas quão fiel você é nesse lugar. Se você é fiel nesse lugar e excelente, dá colheita ali, aí você está no rumo do seu futuro e do gigante, da cabeça do gigante na sua mão. Você não vai atrair ela na trilha motivacional que você ouviu. Você vai atrair na sua conduta. Você vai atrair na sua honra, na excelência que você vive sua vida. O que mais? Será que eu falo disso? Será que vocês estão prontos para isso? Quero te falar só mais um pouco de semelhanças que Davi aponta para Cristo. Davi começou seu reinado com 30 anos. Jesus começou seu ministério com 30 anos. Jesus deveria ser morto pela arma do inimigo, que é a cruz. A cruz foi feita, gente, não foi Deus que fez. Os inimigos fizeram a cruz. Era para punir bandidos. E eles cravaram Jesus na cruz, mas a arma que deveria matar Jesus... A cruz, como diz Spurgeon é muito bom. Em 1800 e pouco, se você ler um livro de Spurgeon hoje, você fala, meu Deus, o cara escreveu essa semana. Coisas que você vê no Reels e fala, meu Deus, isso aqui é muito bom. Ele leu de Spurgeon, há 200 anos atrás. Spurgeon escreveu. Spurgeon escreve dizendo assim, e lá estavam ambos cravados na cruz, o terrível, o onipotente, o esmagador pecado. Mas junto com ele... o destruidor do pecado. Ambos foram cravados junto no mesmo ato. O pecado cravou Jesus, mas Jesus cravou o pecado e venceu a morte. E a cruz rachou o calendário e rachou o véu, e a humanidade que era presa no pecado agora está livre. A arma do inferno que deveria matar Jesus foi o meio que Jesus matou o inferno. A arma de Golias que deveria matar Davi foi o meio pelo qual Davi matou Golias. Pegou a própria espada e arrancou a cabeça. Arrancou a cabeça. Jesus vai pisar a cabeça do inimigo em Apocalipse. Tem uma figura tão íntima. O cego de Bartimeu, ele grita, Jesus, filho de Davi. Tem tanta coisa para chamar Jesus, mas ele reconhece, esse cara é da linhagem de um rei que mudou a história. Um homem que criou um padrão, uma história com Deus, teve um momento ruim, e foi ruim pra valer, né? Errou feio. Tem um cara que eu ando, a gente tá sempre junto, ele fala, Gustavo, já errei muito nessa vida. E às vezes eu vejo que ele tá preocupado, porque ele fala, cara, ele me contou uma história, minha esposa comigo. Eu falei, caramba, cara, sua esposa é guerreira, né? Mas não é essa, é uma outra, cara. Era uma outra esposa na época, Gustavo, eu te falo, eu já errei muito nessa vida. Aí muda a história, ele fala, é minha esposa. Eu falo, é aquela outra. Não, essa aqui já é uma outra já. Outra? Mas tem quantos? Teve bastante. Eu já errei muito nessa vida. Que são erros, marcas, pecados. Se você congelar esses momentos na história de um homem, vai ser trágico. Se você congelar o momento de Davi, vai ser terrível. Mas Davi fez uma história com Deus que foram mais do que momentos. Tem momentos ruins, momentos de pecado, mas a nossa chance é que não estão congelados na nossa vida. Você pode fazer uma história para Deus. Olha o que a Bíblia diz sobre esse momento que Davi viveu. Eu não vou defender Davi, vamos deixar que a Bíblia fale o que Deus pensa dele. 1 Reis
capítulo 15, verso 5. Porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos de Deus, e não tinha se desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão só no negócio de Urias, o Heteu. Gente, Davi fez o que era reto. Davi amou o Senhor. Não dá para eu falar de Davi sem falar um pouco de Saul. Saul é o padrão de rei dos homens. Gente, Saul, deixa eu ler esse texto, eu vou fechar aqui o raciocínio. Olha o que a Bíblia diz sobre Saul. 1 Samuel 9:2. Saul era moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima era mais alto que todo o povo. Era como a Bíblia fala que Saul era visto, o mais belo. Eu falei de manhã, né, brincando. Mas todo mundo sabe, na igreja não tem ninguém mais bonito que o Rodrigão. O mais belo dentre os homens, o mais alto, não tem como competir. Um dia mostrei o cabelo do Rodrigão pro meu cabeleireiro, falei, quero isso aqui, ó. Ele ficou assim. Eu falei, pode ir. Ele falou, pode, confia. E o resto? Não, nós vamos chegar ainda, mas vai fazendo isso aí. Vai cortando quanto que dá, né? Então pensa Saul, ele era no meio de Israel, os homens disseram, é ele. Saul significa pedido por homens. Os homens falaram, Deus, o Senhor é rei sobre nós, mas o Senhor não dá pra ver, tem que ficar crendo, o Senhor não é uma pessoa, bota um homem para governar sobre nós. Aí Deus fala com Samuel, o povo me rejeitou, o povo não quer mais que eu governe eles, o povo quer um homem. Então levanta um homem aí para eles. Tá? O que eles querem? Eles querem coisa impressionante humana. Eles querem alguém que estudou 10 dias para uma imersão de 3, decorou 1 milhão de livros e por 3 dias te impressiona, faz você ficar assim, nossa, o cara é monstro, ele manja muito. Ele estudou para fazer isso. Já foram 200 imersões, ele está pronto para te impressionar. Você quer que ele governe sua vida? Segue, compra mentoria, fica lá, pedido por homem. Pediu. Saul foi pedido por homens. Mas Davi, olha o que a Bíblia diz, Atos 13:22. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Davi não era o padrão dos homens. Inclusive ele nem estava entre as opções. Você lembra essa história, gente? É muito forte essa história. É a segunda coisa que eu quero te falar. Quando Deus fala com Samuel, Deus fala, Samuel, vai na casa de Jessé, o próximo rei de Israel é um dos filhos dele. E ele vai na casa de Jessé e bate lá, Jessé, Deus me mostrou que o próximo rei que governa a nação hoje é um menino, mas vai se tornar o rei da nação. Então vai um dos seus filhos, então me mostra seus filhos. Vai me mostrando, quando for, meu olho vai cravar nele, Deus vai me dizer, é esse. E ele viu um menino muito belo, forte e alto, chamado Eliabe, e ele disse, é esse, com certeza é esse. E Deus falou com Samuel, e Samuel era um profeta, gente, não é como qualquer um de nós errar. Samuel nasceu, a mãe dele falou, toma, deu para o sacerdote, falou, toma, ele vai ser seu. Ele nasceu para ser profeta, ele vai viver para te ouvir, ele vai construir sua igreja, esse menino é santo e separado, Ele cresceu na igreja, ele era um profeta treinado. E não é hoje que a palavra profeta significa lá no Instagram, você vê uns profetas, e alguns profetizam, e alguns fazem isso só para quem pode dar dinheiro para eles no fim. Alguns fazem disso portfólio, o ministério patrocina a profecia no Instagram. Chegou lá um sponsor para mim e o cara patrocinando a profecia. Mesmo se está certa, mesmo se ele acertou no dom, mas errou no caráter. Por que as pessoas têm que ver esse cara brilhar? Você não profetiza para brilhar, você profetiza para o veredito da nação, para esse homem concluir o destino dele com Deus. Então a nação não tinha muitas vozes. Ah, cara, esse cara acha isso, esse cara acha isso. Vê aí na democracia o que acham. Não, a nação era regida pelos profetas e pelos sacerdotes. O que eles dizem é a voz de Deus. Hoje você tem que pensar 2, 3 vezes, né? Se esse profeta, se isso é mesmo a voz de Deus, se ele tem segundas intenções, se essa palavra vem de Deus ou se já está corrompida com a oferta no fim. Hoje está meio ruim 2024, mas naquela época, se o profeta falou, Deus falou. O profeta ouve o que Deus diz. E esse cara errou.
Ele fala, acho que é esse cara é nobre, ele é bonito, ele é grande. Deus fala, não, Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O homem que eu quero que governe, ele tinha 8 filhos. Jessé mostrou 7. Samuel falou, Jessé, eu estou falando aqui com Deus e tudo, mas não é nenhum. Não tem outro. Ele falou, tem um lá. Ele usa uma expressão dizendo assim, tem um tranqueirinha lá, tem um pestinha. Tem o mais novo, mas ele está lá cuidando de umas ovelhas. Então chama ele porque é esse. Deus esquadrinhou o coração e falou, encontrei um homem que vai fazer segundo minha vontade. Um homem que não vai governar para ele, só para o império dele, para a vida dele, para a reputação dele, mas um homem que vai fazer segundo minha vontade. E Paulo leu e escreveu aqui em Atos. Deus falou sobre Davi, encontrei Davi. Davi foi achado. Eita, Satanás se levantando aqui. Sai, Satanás. Davi foi achado como um homem que Deus confiou. Deus falou, esse cara vai fazer minha vontade. E 1 Reis está dizendo, ele fez a vontade, ele não se desviou, senão no negócio de Urias. Foi um momento ruim que Davi errou. Agora olha como isso custou a vida de Davi, custou a casa, teve consequência. Alguém diz algum engraçadinho, né? Então pode desviar, fazer tudo voltar. Pode, mas as consequências do seu pecado vão... obrigado, rei. Ei. As consequências do seu pecado vão te seguir. Enquanto você está fazendo sua história com Deus, se você escolhe dar uma desviadinha para um lado que Deus não chamou, Davi fez isso e sabe o que aconteceu? O Senhor disse, Davi, porque você fez a espada chegar à casa de um homem, ela não vai mais se afastar da sua. E você matou um homem e vai ter colheita, e essa consequência vai te perseguir. E ele matou um homem e perdeu 4 filhos. Os 4 morreram pela espada. O sangue percorreu a casa de Davi. E por causa desse erro, Davi falou, Deus, me deixa construir uma casa para o Senhor. Você vai ver que Davi é um rei que não estava feliz em governar para si. Saul era o padrão dos homens, Davi era o padrão de Deus. Se você estudar o reinado de Saul, reinou 40 anos. Se você estudar lá o que Saul fez em 40 anos, gente, fez um monte de coisas boas. Se você estudar o governo de Hitler, não sei se você viu essa propaganda, um case de publicidade, é um zoom in assim numa revista. Vocês conhecem essa propaganda? Eles mostram como o marketing, a publicidade tem poder de distorcer fatos e te fazer comprar uma narrativa, né? É uma capa que é o rosto de Hitler, mas a câmera tá tão perto que não dá pra ver de quem é o rosto. E a câmera tá vindo assim aos poucos, ó. Vindo assim pra trás e daí vai abrindo o rosto. E enquanto a câmera abre, é uma voz narrativa dizendo, esse homem mudou a Alemanha. Esse homem diminuiu pela metade o índice de câncer. Porque fez propagandas no governo. Gente, tabaco mata. Estão botando um homem bonito, cowboy no Marlboro, mas o Marlboro mata. E a Alemanha começou a ver, nossa, mata. Ele mudou o índice de morte de câncer. Esse homem fez 6 vezes mais empregos na sua nação. Esse homem abriu 10 vezes o número de indústria no período que governou. Só coisas boas e tudo verdadeiro. Hitler foi um líder político que mudou muito positivamente o cenário da Alemanha. E daí no zoom out tá mostrando lá, esse homem é Hitler. Você ia até votar nele se não mostra a capa, né? Só, esse cara é muito bom. Mas aí no fim, aconteceu aquilo. Então Saul, a Bíblia diz, o exército militar cresceu. Os terrenos se ampliaram. Se a gente conversa sobre Saul, o que você acha, cara, do reinado? Cara, bom. País crescendo aí, tudo subindo, tudo acontecendo. 40 anos Saul governou. Mas eu quero te mostrar num texto... onde está a preocupação de Saul governando 40 anos? E aonde que Davi, um homem que foi achado por Deus, como fiel, como alguém que iria fazer sua vontade, aonde que Davi tem essa mesma preocupação? 1 Crônicas 13, isso é o primeiro dia que Davi vira rei. Então Saul foi rei 40 anos e governou e fez coisas boas. E Davi está sendo rei um dia, e olha o que Davi faz. Depois de ter consultado todos os seus chefes e comandantes militares, Davi se dirigiu à Assembleia de Israel da seguinte maneira: visto que vos parece bem que eu seja vosso rei, e visto que temos a aprovação do Senhor nosso Deus,
mandemos uma mensagem aos nossos irmãos em toda a terra de Israel, incluindo os sacerdotes e os levitas, convidando-os a juntar-se a nós. Tornemos a trazer para junto de nós a arca de Deus, porque tem ficado esquecida desde que Saul se tornou rei. Gente, olha isso, é a principal coisa que você precisa entender sobre o coração de Davi. Eu já olhei com ciúmes e inveja e falei, Deus, como Davi te amou tanto, desde que eu tenho buscado ser cristão, tal. Eu não quero só ser livre de pecados, de erros, eu quero ser esse cara que amou a Deus e tudo, mas Davi amou tanto. Parece que nunca dá pra chegar no nível dele, não dá pra acompanhar Davi. O que ele fez? Por que ele tem tanta moral com Deus? Apocalipse 3,7 diz que Jesus traz consigo uma chave que pertencia a Davi. Chave que abre portas que ninguém fecha, que fecha portas que ninguém abre. Se chama chave de Davi. Sabe quando alguém fala isso de chave? Uma vez o Fernandes falou, cara, essa comunicação de pega essa chave, a gente estava falando sobre comunicação, como a igreja expressa e coisas assim. Genial, ele falou, cara, eu montei isso, eu pensei isso, porque foi a primeira pessoa que eu vi usando essa expressão, e é muito boa, né? Porque a geração de TikTok vai lá, recebe uma coisa, 20 segundos, Instagram, e uma pregação é desafio demais, porque a Bíblia foi aberta, e agora ela vai ser pregada, mas não tem Reels, não tem pirofagia para te entreter, eu não vou conseguir te falar uma piada a cada 1 minuto, para você ficar comigo. Ou a fome pela palavra te mantém, ou você vai ir, né, dispersando. Ele fala, cara, e como eu falo para multidões e tudo, a pessoa tá lá dispersa, pensando lá, meu Deus, o show da Madonna, já perdeu os capítulos de tudo que eu tô falando. Aí eu falo, pega essa chave, aí a pessoa conecta, fala, deixa eu pegar essa chave aqui. E chave significa um conhecimento na sua mão que abre portas. E você abre essa porta e você entra para um novo lugar que era desconhecido e você passa a entrar. E na palavra de Deus e na mensagem tem muitas chaves que podem mudar a sua vida. Quando a gente prega, você percebe rostos que eles estão muito conectados, eles estão recebendo. E alguns estão meio assim, não sei não, acho que isso aí é mais pros caras. Quer dizer, semeia, vai colher. Quer dizer, tô com $1.000, se eu der 500, vai ter menos 500. Eles estão falando que se der, vai ter mais, não vai. Se der, vai ter menos. E tudo bem que Deus te convença. Mas é dessa maneira que nossa família espiritual esticou ao redor do Brasil. E pessoas estão sendo restauradas por pessoas que estão crendo nessa mensagem. Estão crendo nessa prosperidade. E não é só uma coisa teórica. A gente vive, a gente vê acontecer. Pessoas que creem e não tinha opção de redimir, não dava para fazer. Falta 15 dias para o aluguel. Da onde vai surgir provisão? E o Senhor envia por 7 caminhos um jeito de alcançar essa pessoa e que prosperidade toque ela. Se ela está vivendo fiel no lugar que Deus chamou. Se ela está vivendo os princípios que Deus chamou. Se ela reconhece um conhecimento que se torna uma chave na mão dela e ela consegue abrir portas. Mas a chave de Davi não é uma chave dessa, pega essa chave. Chave de Davi é a chave, não é uma, é a chave. E eu quero te falar até o fim da mensagem, eu estou acabando. Que chave é essa? Por que Davi tinha essa chave? E você percebe na história dele que chave era essa, que autoridade era essa que ele tinha de abrir portas. Eu quero ler mais 2 textos, Salmo 30, verso 7. Tomara que você não está cansado de a gente ler versículos da Bíblia. Uma vez, não vou contar essa história não, essa aqui vocês não estão prontos não. Não, Salmo 30, domingo que vem eu conto. Se vocês não atrasarem, eu conto. Uma vez no fim do culto, eu preguei uma mensagem, eu não abri a Bíblia, eu estava só falando. Mas gente, sério, tinha muita Bíblia naquela mensagem. Só que eu não fico falando o endereço, isso aqui está em Atos 2, eu só estou falando a Bíblia. O poder não está no endereço, né? Porque diz lá em 1 Reis 4:4, se meu povo que se chama. Eu estava só falando coisas na Bíblia. E no final, um irmão falou, eu falei, e o que você achou, irmão? Gostou do culto? Gostei, pastor, mas tipo assim, eu tô numa fase mais pesada da vida com Deus, cara. Eu achei muito pouca Bíblia. Tá piadinha, negócio assim, não teve Bíblia assim mesmo, sabe? Você não abriu a Bíblia. Eu falei, nossa, entendi. Não, que eu gosto de Bíblia assim, mas eu entendo, a galera aí tá num outro nível, né?
Aí eles curtem mais, piadinhas, os negócios. Mas eu tô na pegada assim, cara, de abrir a Bíblia, ler um texto. Eu falei, nossa, tá bom, eu vou abrir mais a Bíblia aí, próximo. É que eu não quis me dar o trabalho, né? Mas se ele lesse a Bíblia, o tanto que ele tá falando, ele ia ver que tudo que eu falei tá na Bíblia. Só que se a gente ficar abrindo, vai demorar muito. Então tomara que você não se cansou, mas verso 7 de Salmo 30, esse aqui é o meu verso preferido da Bíblia. Parece que ela riu por mim, né? Porque tem muitos versos que são meus preferidos, né? Gente, Sarinha conectada no mover. É do avivamento, a linhagem de Davi, essa menina. Olha o que Davi escreve: Senhor, com teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Você lembra que Davi viveu até os 30 anos, dormia na rua, fugindo de exércitos, fugindo de Saul. Saul andava com lança atrás de Davi, lançou uma lança contra o cara. Saul, o rei, os caras de guerra, uma lança assim, ela serve para você pegar e atravessar, grudar o cara na parede. Quase acertou Davi, ele saiu correndo. E dormia nas madrugadas pela rua, não tinha força, não tinha estabilidade, não tinha nada, era um jovem todo lascado. Mas agora o cenário mudou, o jogo mudou, ele é rei, agora ele tem. E ele está dizendo: Senhor, me deste firmeza e estabilidade. Mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Em outras versões: Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha. Mas quando encobristes o teu rosto, minha alma ficou desesperada. Então esse é o coração de Davi, essa é a história que Davi está fazendo com Deus. Davi errou, mas se arrependeu, falou: Deus, não se afaste de mim. Davi olhou o sucesso, o tamanho da montanha dele e falou: nossa, agora sim, Deus. Era um jovenzinho lá, meio confuso, estava fugindo dos inimigos, mas agora eu tenho uma montanha. Agora quem joga lança contra mim? Para me alcançar tem um exército à frente, ninguém chega. É o exército militar mais forte do mundo, Israel. Eu tenho milhões de homens na palma da minha mão. Se eu disser vão e matem, eles vão e eles vão matar. Agora minha montanha é forte, Deus. Mas quando ele pensa isso, quando Davi pensa no sucesso que ele alcançou, no reinado que ele tem, o rosto de Deus para de olhar para ele. E é tão forte esse texto que mostra como Davi amou a presença de Deus. Ele vira rei, ele diz: gente, Saul consegue ser rei por 40 anos sem a presença, eu não consigo um dia, vamos buscar. Não importa que está indo bem as coisas na vida, o reinado está crescendo, a igreja cresce, o dízimo aumenta, a presença de Deus está lá. Se ela não está, eu não quero ser rei. Se ela não está, eu não quero governar, vamos buscar. E você lembra como é que ele vai buscar? Eles vão buscar. E Davi diz: a cada 6 passos, gente, no 7º, vamos sacrificar um novilho e um boi. Eles vão buscar a arca e vão de volta, fazendo um caminho de sangue e sacrifício que honra a Deus. Matando animais era maneira, era linguagem de adoração. Eu não sei se você sabe, né? Preparando essa mensagem eu fui lá procurar. A cada 6 passos, no 7º, eles matavam um boi, um novilho. Pensa aí, daqui até o Tijuana Flats, meu restaurante preferido. Raiz mexicana dos americanos. Dá 11 minutos aqui. Pensa aí, a cada 6 passos, no 7º, sacrifica. A pé dá uma meia hora. Mata muito animal, né? Mata muito. 6 passos, mata 2 animais no 7º. Sabe quanto tempo eles demoraram para levar a arca? Mantendo os sacrifícios e queimando uma jornada de adoração a Deus. 6 meses. 6 meses eles estavam andando 6 passos e no 7º sacrificava, dizendo: Deus, nós estamos trazendo de volta a sua presença. Não importa se a minha vida vai bem, se o reinado vai bem, se a minha casa cresce, se o meu filho se formou na faculdade, se as coisas estão indo bem, se a arca da aliança não está aqui, o que adianta? Se eu estou ganhando o mundo, mas perdendo a alma, se a minha reputação é boa, mas o rosto de Deus se virou, que adianta? Então o sucesso de muitos homens tanto faz para onde Deus olha, desde que a sua montanha é forte, desde que agora você tem um nome, desde que agora as coisas estão acontecendo, tanto faz para onde Deus está olhando. Mas Davi é esse homem e ele tem sucesso e sua montanha é forte, e ele está dizendo: não, Deus, eu estou desesperado. Se o seu rosto vai se virar, eu não quero.
Eu prefiro 1 minuto na sua presença que 1000 dias em outro lugar. E é uma coisa, Saul nunca se importou com isso. Saul está feliz se o reinado ama ele, se a reputação está boa, se as coisas estão crescendo, humanamente falando, Saul está beleza. Gente, Saul estava lá com espíritos maus. E os servos dele falaram: Saul, Deus saiu de você, né? Deus se retirou. E aí o espírito mau entrou. Então chama alguém que toca a harpa, alguém que tem unção, e o cara toca e o espírito sai e se fica bem de novo. E Saul falou: beleza, manda chamar alguém lá. Chama então. E vinha Davi, tocando sua harpa, expulsando espíritos maus. Tem alguém que veio com um demônio e está sendo expulso pela harpa do Ulisses? Não precisa levantar a mão. Mas a unção, Davi não estava falando, saia, mas é a unção de um homem fluindo na vocação. Ele está lá, soando harpa, e os espíritos maus saem. Mas Saul não estava desesperado: meu Deus, Deus não está olhando para mim. Nossa, cara, não, Deus me rejeitou. Não, Saul só queria não pagar o preço da consequência de um homem sem Deus. Se sem Deus eu vou ficar pobre, se sem Deus eu estou perturbado, se sem Deus a coisa está ruim, alguém me ajuda a resolver essas sequelas aqui. Não, o espírito mal está em mim porque Deus saiu. Não, toca aí, me ajuda a tirar o espírito mal. Mas não era uma fome por Deus, era uma fome pelas consequências de uma vida sem Deus. Ele não estava se envolvendo numa vida com o coração de Deus, era só com a tarefa de Deus, é tocar uma música. Ele se envolveu com a tarefa, adora aí, que aí o espírito mal sai, mas não se envolveu com Deus. Agora Davi não está jogando um jogo de vir no culto, pega uns princípios de Deus, leva lá na gaveta da sua casa. Ai, cara, sou uma pessoa de Deus, né? Aqui a gente prioriza coisas de Deus. Não é um culto que Davi está vindo. Davi está dizendo: Deus, se o Senhor não olha para mim, eu estou desesperado. Como as corças precisam das águas. Sabe por que corças precisam de águas? Não é que elas estão com um pouquinho de sede. Se você vê lá, estuda esse animal, elas estão na floresta e elas emanam um cheiro muito forte. As glândulas delas, sudoríparas, denunciam a presença dela. E os animais são muito bons de faro, e eles sentem, e eles vão lá e matam ela. Então ela tem que achar no meio da floresta poços que ela mergulha para suavizar o cheiro, para ela não perder a vida. E Davi está escrevendo esse poema, essas letras para Deus. Deus, como elas precisam de águas. Eu preciso do Senhor, senão eu morro. Se eu não estou envolvido num abismo que chama o outro abismo, e se as ondas de Deus não me cobrem, o inimigo sente meu cheiro, e as paixões desse mundo e os exércitos inimigos, e eu não sobrevivo sem o Senhor. E o sucesso me puxa de um lado, e o dinheiro, e o império e a fama. Não tá bom que eu tenho esse sucesso. Uma coisa peço e a buscarei: estar em sua casa. Davi nunca está satisfeito se o Senhor não está satisfeito com ele. Olha o último texto que eu quero ler, 1 Crônicas 17. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. E Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não será você que vai construir uma casa para eu morar. Davi venceu na vida, chega de ser perseguido, lanças não me atravessam mais, quem manda em Israel sou eu. E Davi está no seu palácio, ele chama o profeta e fala: Natã, eu estou mal com o negócio, eu estou nesse palácio, minha montanha está forte, mas a arca de Deus, que representa a presença de Deus, ela está numa tenda tão simples. E Natã fala: o que você quer fazer, Davi? Eu quero construir. Eu quero tirar toneladas de ouro, prata e madeira dos meus depósitos, e eu quero fazer um caminho de Deus para os homens, um caminho dos homens para Deus. É sempre o que o coração de Davi quer fazer: uma tenda que o Senhor possa congregar com as pessoas, um lugar que as pessoas possam conhecer a Deus. Mas Deus diz: Davi, sua mão está suja de sangue, minha casa tem que ser feita por mãos limpas, você não vai poder fazer. E Davi fala: se eu não posso fazer, então pelo menos eu quero participar.
E ele deu milhares de toneladas de ouro, prata, madeira, cobre, tudo entregou na mão de Salomão e falou: Tó, filho, a planta da casa está aqui, faz assim. A arca da aliança merece um lugar melhor. E essas são as minhas ofertas, e você ainda vai precisar de mais. Então você percebe como Davi, você percebe por que Davi foi esse homem segundo o coração de Deus. Por que foi esse homem que Apocalipse diz: eu tenho comigo uma chave que pertencia a Davi. E essa chave se chama o coração de Davi. Davi escreve: Deus, eu sei que eu não presto, eu não valo nada, eu matei, fiquei com a coisa e tudo, mas eu sei que o Senhor não resiste um coração quebrantado. Eu sei que o Senhor não pode ver um coração contrito, porque o Senhor recebe essa pessoa e o Senhor alcança esse coração. Então, por favor, alcança o meu. Davi está sempre verdadeiro com Deus. Davi está sempre protegendo sua fome. Não importa se coisas estão indo bem, ele quer mais e ele quer ser um caçador de Deus. E é um mapa, um padrão, uma linhagem a ser seguida pela igreja. Se você quer mais de Deus, se você deseja mais de Deus, você pode olhar para esse homem. Eu imagino ele no fim da jornada, 6 meses depois, milhares ou milhões de bois foram mortos. E não é assim bonitinho de anestesia de lugar de abate. Anestesia na cabecinha, tum, uma doce morte. Sangue. Se eles erram um ponto, o boi chora e sofre, e grita e sai correndo, e espirra sangue. Eu imagino ao fim da jornada que Davi está lá cheio de sangue, de todos esses sacrifícios, dizendo: Deus, se me pedisses mais, ele escreve no Salmo, eu daria. Se me pedisses mais gado, mais toneladas, eu te dou, porque eu dou tudo. Tudo que o Senhor espera, eu dou, eu faço. Eu quero atrair sua presença. Mas o que o Senhor me pede não é sacrifício, mas obediência. O Senhor quer um coração grato e não mais sacrifícios. Então chega, eu já matei, eu dei muito. Eu quero um coração agora que te honre, que te obedeça. Cria em mim um coração puro. Cria em mim a alegria da salvação. Então olha como é um alvo buscar esse coração de Davi. Será que você fica mais feliz se sua montanha está forte, se o seu sucesso chega, se as coisas acontecem como você gostaria? Ou você está mais feliz pela alegria da salvação? Ou porque o rosto de Deus está recebendo o prazer daquilo que você faz, daquilo que você pensa? E tem tantas coisas que a gente podia falar sobre Davi, mas já está bom. Já está bom, você pode ficar em pé no seu lugar?